Boas malta, bem-vindos a mais um vídeo no Kig. O meu nome é José Gomes e hoje vamos falar sobre Web Components com Vanilla.js. Nos últimos tempos precisei de criar componentes reutilizáveis num front-end que as tecnologias não eram as melhores e comecei a pensar o que é que eu poderia usar que não necessitasse de um grande refactoring no projeto e que nos pudesse trazer a mais-valia de Web Components, ou pelo menos do padrão de desenvolvimento de um Web Component, para aquele projeto específico. Lembrei-me que existia uma API bastante interessante chamada Shadow DOM, já tem alguns anos, se não me engano, que nos permite criar tags customizadas de HTML e passar atributos também customizados lá para dentro e ter alguma lógica isolada com um scope fechado. Na altura nunca usei muito aquilo, ou seja, os atributos eu sei que levavam pelo menos sempre um casting string, ou seja, não eram muito dinâmicos, uma pessoa não podia pegar num objeto JSON e atirar para dentro do componente sem ter que estar sempre a fazer parses e stringifies, e isso faz com que a aplicação fique com muito pouca performance se tivermos muitos componentes a fazer o mesmo parses e stringifies. Mas recentemente passou-me pela cabeça que podia usar gets e sets das classes que temos em JavaScript e de certa forma juntar a Shadow DOM, a API da Shadow DOM, e ter algo muito parecido com componentes de React. Então eu tenho aqui um HTML em que o meu objetivo é ter um hello component e o objetivo é meter a dizer olá José. Atualmente eu não tenho nenhum dinamismo, ou seja, eu até posso pôr ali um texto, mas o texto está sempre hard-coded. Tenho já aqui a minha espécie de componente com Shadow DOM e temos um construtor. Isto é uma classe que estende um HTML element. Temos aqui um construtor então que faz a teste shadow, ou seja, vai dar a teste de um shadow root ao nosso elemento. Os modos existem o open e closed, isso tem a ver com aceder ao shadow root ou não. Não é muito importante agora para o tema. E temos aqui um connected callback, que é a função que dispara quando o nosso elemento aparece na página. O que nós estamos aqui a fazer nesta função é alterar o inner HTML do nosso shadow root e colocar lá então a frase hello, mas não consigo dinamicamente alterar o nome a quem eu quero dizer hello. No fim, temos então aqui o que define a custom tag que nós queremos usar no nosso HTML. O objetivo então é criar aqui alguma layer de abstração que nos permita criar um dinamismo sobre os atributos, que nos permita passar então JSONs e que nos permita também aproximar um pouco mais da arquitetura que temos em React. Como podem ver, o nosso custom element hello neste momento passou a ter só um método render e renderiza o HTML que ali estiver disponível. Como é que isto funciona? Ele, em vez de estender um HTML element, estende o nosso amazing element. O nosso amazing element é que estende um HTML element e esconde, abstrai esta lógica. Tem o construtor que nós tínhamos antigamente, tem o connected callback que nós também tínhamos antigamente, mas em vez de alterar diretamente o inner HTML, então chama a função de render, ok? E faz set desse valor a uma variável HTML. Nós temos então aqui definido que quando for para fazer set à variável HTML, na verdade é para colocar esse HTML dentro do nosso shadow, ok? E assim já abstraímos muita da lógica e podemos criar componentes que retornam do render algo e então isso é o que vai aparecer no ecrã. Mesmo assim, isto ainda não nos permite customizar com variáveis a quem é que eu quero dizer olá, ok? E o que vamos então fazer agora é customizar as propriedades de entradas, mas sempre através de um JSON e não através dos atributos nativos da Shadow DOM.
Explicando isto de forma muito simples. Fui fazer um query selector ao nosso ID do nosso custom element, atribuí-lhe então as props, que é um objeto que tem o name da pessoa a quem queremos que apareça a dizer olá. O nosso elemento então neste caso pode aceder a estas props através da variável props, this.props.name, e isto funciona porque temos gets e sets a estas props no nosso amazing element, e apenas desta maneira temos isto renderizado no ecrã, como podem ver aqui. Uma coisa que devíamos fazer, que por acaso está a funcionar, mas poderia não estar a funcionar, é sempre que é atribuído, ou melhor, são atualizadas as props, devíamos chamar o nosso método de render. Assim, se tivermos algo que esteja constantemente a alterar as props, garantimos que estamos sempre a renderizar as props mais atualizadas no ecrã, porque este método foi substituído pelo método de render que está no componente que nós criamos. O vídeo não é suposto alongar-se muito mais, era apenas uma maneira de dar uma dica de como usar a Shadow DOM mais as funcionalidades de uma classe JavaScript para criar um web component que seja realmente útil em produção e não apenas usar aqueles atributos que levam sempre casting string da Shadow DOM. Espero que tenhas gostado desta dica e até ao próximo vídeo.